Então aqui eu vou te contar sobre tudo aquilo que não é pensamento crítico, mas muita gente acha que é, né? Eu já te falei o que é, agora eu vou te falar o que não é e você vai descobrir o que é por causa disso também, tá? Muita gente que se autodeclara especialista no assunto não conhece automaticamente todas as habilidades necessárias para praticar o pensamento crítico. Em primeiro lugar, um dos erros mais comuns é achar que criticar ou julgar alguém, ou algum acontecimento, ou algum fato, é ter pensamento crítico sobre aquilo. Na verdade, é o completo oposto disso. Criticar uma pessoa, um fato, um acontecimento, nada mais é do que projetar as nossas experiências vividas e as nossas emoções pré-existentes sobre alguma coisa que está acontecendo aqui agora. Como a gente viu na última aula, você pode estar completamente contra o espírito crítico, que é um dos pilares fundamentais para a gente conseguir aplicar o pensamento crítico na nossa vida. Se você está julgando ou criticando alguma coisa, você não está sendo curioso e não está buscando o que está por trás daquele fenômeno. Muito menos você tenta entender como aquilo se conecta com outros elementos da sua realidade e como as conexões do mundo são formadas. Olha só. Existem 3 erros principais quando as pessoas falam de pensamento crítico. Ou melhor, quando falam do que elas acham que é o pensamento crítico, mas que na verdade não é. O primeiro deles é reduzir o pensamento crítico puramente à sua parte lógica. E essa é a definição de muitos livros sobre o assunto, inclusive, hein? Nessa definição, pensamento crítico seria colocar os argumentos de um problema ou uma situação em linguagem formal de pensamento e ficar tentando achar a lógica ou a falha lógica disso. Essa definição ignora o que a gente estava falando agora há pouco sobre o espírito crítico e a capacidade de analisar os problemas complexos e dilemas éticos que você não vai conseguir analisar simplesmente com a lógica. A segunda definição, mais comum sobre o que é pensamento crítico, mas na verdade não é achar que se trata de uma habilidade ou um método de estudo. Ai, meu Deus, desiste de pensar isso. Prestou atenção? Não pense isso. Não pense isso. Do mesmo jeito que o seu professor de português te ensinou a fazer fichamentos, o pensamento crítico seria só um outro jeito de assimilar as informações que você quer aprender. Só que não é isso, meu Deus! Pensamento crítico é justamente um modelo para ser utilizado quando não existe uma resposta óbvia para um problema. Você entendeu, meu queridão? Você entendeu? Eu preciso que você entenda isso. Volta 1000 vezes nessa aula se você não pescou a ideia. Para dar um exemplo mais claro, é como se a habilidade de estudar alguma coisa tivesse a ver com você ter papel e caneta na mão para fazer anotações durante uma palestra. Já o pensamento crítico tem a ver com qual parte da palestra você escolhe anotar. Você entendeu a diferença? Decoreba e isso me interessa. Entendeu, né? Pois é. Por último, pensamento crítico não é decorar uma série interminável de fatos e virar uma enciclopédia ambulante tentando prever qualquer acontecimento. Se você está indo por esse caminho, por favor, desista. O mundo está cada vez mais complexo. As habilidades quase infinitas de interações entre as variáveis do nosso dia a dia, que já dariam pano para a manga para alguns milhares de anos. Ao contrário de decorar respostas certas para aplicar em situações específicas, o pensamento crítico ele vai te empoderar para analisar de maneira curiosa e aberta uma situação para buscar entender as relações intrínsecas daquele fenômeno com o mundo ao seu redor. É importante lembrar, tá? Que por ser uma habilidade, o pensamento crítico também pode ser treinado e aprimorado com o seu uso. Mas motivo excelente para não apelar para o decoreba, né? Você pode ser treinado e aprimorado. Não decora, não. Por fim, eu quero terminar com uma fala do Richard Feynman. É um físico quântico americano, tá? A frase dele é a seguinte: a ciência é fundamentada na convicção de que seus próprios especialistas, com frequência, ignoram aquilo que professam conhecer a fundo. Pô, né? Nossa, até doeu aqui.
Por exatamente esse motivo, a melhor maneira de aprender e aprimorar o pensamento crítico é pensando criticamente. Coloque isso em prática e a gente se vê na próxima aula.